Vocês já estão conseguindo acessar aqui e ver a minha tela? Então tá jóia. Então, bom dia a todos, né? A gente vai dar início, então, à nossa aula 3, né, do conteúdo, né? Na aula passada nós vimos aí obtenção de informações de caracteres quantitativos do ponto de vista dos componentes genéticos de média. E hoje nós vamos abordar o capítulo 6, né, do livro da disciplina, onde que nós vamos tratar hoje de componentes genéticos de variância, né? Então, nós vamos entender como obtê-los, né, de forma teórica e também de forma prática. Então, vamos, para a gente dar início, né, só relembrando, isso a gente já falou bastante nas aulas anteriores, mas eu acho importante aqui, né, que a gente destaque aqui um assunto importante. Do ponto de vista da herança de um caráter quantitativo, o que nós estudamos, né? O que nós fazemos esse estudo de herança a partir de que tipo de estimativa? Alguém pode nos ajudar? Média e variância? Isso. Por que a gente não usa, por exemplo, diferente lá do caráter qualitativo, que nós usamos proporções, né? Contagem de indivíduo, aqui a gente vai trabalhar com um conjunto de indivíduos. Porque no quantitativo, o professor não segue classes, né? Então, você tem diferentes valores que podem assumir. Isso. Então, a distribuição é o quê? Ela é contínua ou descontínua? Ela é contínua, né? Isso. E isso, essa distribuição ela é contínua por dois fatores importantes: um grande número de genes que determinam as características quantitativas e a grande influência do ambiente. Então, nós já vimos as estimativas de média, agora nós vamos ver a estimativa da variância, né? A variância genotípica e os seus componentes. Então, nós vamos empregar a variância no estudo de caráter quantitativo. Então, só para relembrar aqui, né, a fórmula da variância, né? Então, nós, né, temos uma parte aqui, que é o somatório da frequência vezes o valor genotípico ao quadrado, menos, né, o quadrado do somatório da frequência vezes o valor. O que essa fração aqui representa para nós? Isso aqui tem a ver com a aula anterior. Alguém já conseguiu entender o que é isso aqui? Ó? Média. É a média, né? Então, aqui nós vamos substituir, né, pela média genotípica, né? Então, é importante entender essa fórmula aqui da variância, né? E aí, alguém poderia nos falar por que tem vantagens em utilizar as variâncias para um estudo num caráter quantitativo? A gente pode estimar a herdabilidade e o ganho genético. Isso, né? Então, é possível ver o quanto daquela variação que a gente está observando no campo é de causa genética. E o que é isso, né? Qual que é o conceito? Isso aí é um conceito de um parâmetro importante. O que é a proporção da variância fenotípica que é de causa genética? É a herdabilidade. Isso, é a herdabilidade. Então, a partir da herdabilidade, né, a herdabilidade já vai ser um parâmetro extremamente importante. A gente vai ter uma aula só sobre herdabilidade, né, na próxima, daqui 2 semanas. E a herdabilidade ela vai te dar uma informação se o caráter é muito ou pouco influenciado pelo ambiente. Então, aquela variação que você está observando lá no campo, ela é de causa genética ou ela é de causa ambiental? Ou ela é das duas causas, né? Na verdade, ela é das duas, mas tem uma fração que é maior, né? E a partir dessa variação, né, a gente pode estimar o ganho genético. Qual que seria uma outra vantagem de usar as variâncias? Alguém aí pode me ajudar? Seria não trabalhar com valores negativos ou abaixo da média. Então, é parecido com isso, Cleison. Na verdade, é que você tem estimativas. Quando você trabalha com média,
né? Você vai ter estimativas positivas e negativas, considerando vários genes simultaneamente. Então, essas estimativas podem se anular. Ter uma positiva com a negativa, anula, né? Já quando você trabalha com variância, como os valores são ao quadrado, né? Levados ao quadrado, essas estimativas não tem como se anular. Então, no caso nosso aqui, né? Como vantagem também é obter essas estimativas sem o cancelamento de desvios genéticos de sinais opostos, pois eles são elevados ao quadrado. Então, isso também é uma vantagem de se trabalhar com a variância no estudo de um caráter quantitativo. Mas, ao mesmo tempo, né, relacionado a isso, nós temos uma desvantagem. Alguém poderia falar para nós aí? Os erros acentuados por desvio elevado ao quadrado? Isso, o desvio, o erro é acentuado. Se tiver um erro ali embutido, esse erro vai estar elevado ao quadrado. Então, está associado aí a erros acentuados quando os desvios, né? Uma vez que os desvios são elevados ao quadrado. Então, a gente tem que, né, fazer um bom trabalho para obter estimativas boas, né? Que não tenham muitos erros associados a essa estimativa de variância. Bom, então nós já vimos aqui que nós estudamos por meio de médias e variâncias e que nós adotamos esse modelo, né, que nós já falamos bastante, que é o valor fenotípico, ele é determinado pelo valor genotípico mais o valor atribuído ao desvio do meio, né? E nós vamos usar essa fórmula, isso aqui quem é melhorista tem que saber isso, né? Acordar com esse conceito bem claro na cabeça. Por quê? Nós conseguimos mensurar é o valor fenotípico, é aquilo que a gente mensura lá no campo. Mas nós queremos acessar o valor genotípico. E da mesma forma, do ponto de vista da variância, o que nós mensuramos é a variância fenotípica, mas nós queremos acessar a variância genotípica. Então, nós vamos ter que ter meios para acessar essa variância genotípica aí. Bom, então, pensando nesse modelo, nós podemos aqui, né, obter uma estimativa, né, de variância. Então, o que seria, como que a gente poderia escrever a variância fenotípica? Variância fenotípica é igual a variância genética mais a variância ambiental. Isso, mais ou menos isso. Só está faltando um pedacinho aqui, né? Bom, pelas propriedades de variância, nós podemos escrever que variância fenotípica, só substituindo o modelo, né? É a variância do genótipo mais a variância do meio. Né? Estou substituindo o F aqui, que é o valor fenotípico, por G mais M. Bom, quando a gente faz a variância do somatório de duas variáveis aqui, G e M, né? A gente vai ter que a variância genotípica, mais a variância do meio, mais duas vezes a covariância de G com M. Então, além dessas duas frações que o Everton aí falou para nós, né? Nós temos aí uma covariância, uma relação entre o genótipo e o meio. Bom, quando nós fazemos experimentos, né? E estamos avaliando lá linhagens, nós vamos ver lá no final, mais ao fim da aula hoje. Quando a gente avalia linhagem, é possível estimar a variância genotípica. Quando a gente avalia progênio, também. Bom, quando nós fazemos um experimento, nós não queremos colocar os melhores genótipos nas melhores posições numa área experimental. Então, né, nós queremos que essa covariância entre genótipo e meio seja nula. Não existe uma covariância assim. Os maiores valores de genótipo estão nas melhores posições do ambiente. Nós queremos que elas sejam aleatorizadas. E por isso que nós usamos, né, os delineamentos estatísticos e fazemos casualização num experimento no campo. Então, para tornar essa covariância aqui nula. Aí, muitas vezes, nós falamos assim, a variância fenotípica é a variância genotípica mais a variância do meio. Então, nós vamos entender como é possível zerar essa covariância para ele não ter covariância de genótipo com meio, né? Então, essa aí vai ser a fórmula da variância fenotípica. Nós falamos, tem uma parte dessa variação que é genética e uma parte dessa variação que é ambiental. Depois, quando nós estudarmos heredabilidade, nós queremos saber o quanto, a proporção dessa variação fenotípica de que é de causa genética, né?
Bom, então, se a gente pensar só nessa fração aqui da variância genotípica, o que tem dentro da variância genotípica? Quem pode nos falar aí? A variância aditiva, a variância de dominância e a variância epistática. Justamente. Então, nós temos aí 3 frações dentro da variância genotípica: a aditiva, a de dominância e a epistática. Então, se a gente pensar aí do ponto de vista de herdar dos nossos antepassados, né? O que uma planta herda, né? Ou um indivíduo, ele herda? Ele herda a fração da variância aditiva, de dominância ou epistática? Ou as 3, ou 2 delas? Só a variância aditiva. Então, nós estamos falando que herda aqui essa fração herdável, que é a variância aditiva. Será que existe alguma outra fração dessa, né, que existe, que a gente herda também? Dentro da variância epistática, poderia herdar a variância aditiva para aditiva. Isso, também, né? Então, o que qualquer indivíduo herda? É os alelos ou é o genótipo? Só os alélos. São os alelos. Nós não herdamos genótipo. Então, não tem como herdar variância de dominância. A gente herda alelo. Então, qual que está a variância associada aos efeitos dos alelos? A variância aditiva e uma fração dentro da variância epistática. Essa fração é a variância, né, epistática aditiva por aditivo. Então, a gente tem que estar bem claro isso aí na cabeça. Bom, então, nós vamos começar a trabalhar com a variância genotípica. Nós precisamos acessar a variância genotípica. E como que seria possível acessar essa variância genotípica? Vamos pensar lá, eu já mostrei uma fórmula lá no início da aula, mostrando como que eu faço a variância. Removendo o efeito do ambiente. Isso, Então, isso nós vamos ver mais um pouquinho para frente. Vamos pensar na fórmula da variância genotípica. Na aula passada, a gente obteve a fórmula da média genotípica. Agora, nós vamos acessar a variância genotípica. Como que eu calculo a média genotípica? Lembra lá, pessoal? U mais A que multiplica P menos Q mais 2PQD. Isso, né? Então, pegando essa tabelinha aqui, que o Lênin acabou de falar lá, é frequência vezes valor, né? Somatório da frequência associada ao seu valor genotípico. E agora, como que eu vou calcular, por exemplo, a variância genotípica? É a frequência. Só para vocês lembrar aqui, ó. Variância genotípica não é o somatório da frequência vezes o valor genotípico ao quadrado, menos a média genotípica elevado ao quadrado, né? Eu vou fazer aqui um procedimento só para facilitar, que eu vou codificar o valor genotípico para o ponto médio, né? Então, eu vou subtrair de cada valor genotípico aqui o valor de M. O que isso vai influenciar na nossa variância genotípica? A única coisa que vai influenciar é que a gente não vai ter o M na nossa fórmula. A gente vai continuar sendo dependente de A, D e menos A. Então, a gente vai fazer, ó, somatório de frequência vezes valor. Então, vai ser P2 vezes A ao quadrado, 2PQ vezes D ao quadrado, e Q2 vezes menos A ao quadrado, menos a média genotípica ao quadrado. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aí? Não. Não houver dúvida, eu vou passando para frente. Vocês parem na hora que precisar. Bom, a média genotípica, o Lênin acabou de falar. Ele só falou que tinha um U, né, à frente aqui. U mais A que multiplica P menos Q, mais 2PQD. Se eu estou codificando por ponto médio, eu estou sumindo com esse M aqui, né? Isso não vai interferir em nada na nossa fórmula da variância genotípica. Bom, então a nossa variância genotípica, se a gente deduzir isso aqui, né? Depois vocês tentem aí, ó. Eu vou chegar aqui a minha fórmula da variância genotípica
é 2pq alfa ao quadrado. Alfa é o nosso efeito médio de substituição alélica, mais 2pqd ao quadrado. O que depende nessa fórmula aqui? Dos efeitos dos alelos. Qual é a fração? É 2pq alfa ao quadrado ou 2pqd ao quadrado? 2pq alfa. 2pq alfa. Então, nós vamos ver daqui a pouco que 2pq alfa ao quadrado é a nossa fração da variância aditiva. E o 2pqd? Ele depende do efeito de dominância? Sim. Depende do efeito de dominância. Então, nós vamos ver que 2pqd ao quadrado é a nossa variância de dominância. E isso nós estamos tratando um modelo aditivo por dominante, né? Então, isso tem que ficar bem claro aí para vocês. Então, agora, nós vamos acessar a variância aditiva. Como que chega lá no 2pq alfa ao quadrado? Então, um conceito muito importante é a gente saber o que é variância aditiva. Variância aditiva é a variância dos valores genéticos aditivos. Então, na aula anterior, nós tínhamos essa tabelinha lá, ó, que tinha os nossos genótipos, as frequências, né? O nosso valor aditivo ou valor reprodutivo, que nós vimos como acessar eles, né? Então, um valor aditivo do genótipo Bzão, né? É 2-alfa de Bzão. Alfa de Bzão é o efeito do alelo Bzão. Nós vamos chegar que é 2Q alfa. Do Bzão, Bzinho, é alfa que multiplica Q menos P. E do Bzinho, menos 2P alfa, né? Então, se a gente fazer a variância dos valores aditivos, nós temos que chegar naquela forma de 2pq alfa ao quadrado. Então, como que eu calculo agora? Vocês já viram como faz para a variância genotípica. Como que eu calculo a variância aditiva? E aí, pessoal? Só pegar do slide anterior ali, ó. Vai ser a multiplicação da frequência pelo valor. Só o valor ou o valor elevado a alguma coisa? É o valor elevado ao quadrado. Isso. Então, nós temos aqui, ó, variância aditiva é o somatório da frequência vezes o valor aditivo ao quadrado, menos a média, né, do valor aditivo ao quadrado. Então, estou só substituindo aqui, ó, né, vai ficar P2 vezes 2Q alfa ao quadrado, 2pq multiplicado por alfa, que multiplica Q menos P, tudo ao quadrado, mais Q2 vezes menos 2P alfa ao quadrado. Aí nós vamos pegar menos a média do valor aditivo. A média do valor aditivo é zero. Por que ela é zero? Né? Nós vamos ver aqui, ó. Média do valor aditivo é somatório da frequência vezes o valor. Então, nós vamos ficar P ao quadrado vezes 2Q alfa. 2pq alfa vezes, né, Q menos P. E Q ao quadrado vezes menos 2P alfa. Se a gente fizer essa operação aqui, vamos chegar que o valor é igual a zero. Lembrem lá que na aula anterior, nós, para chegarmos nesse valor aditivo, nós codificamos, né, o valor genotípico para a média genotípica. Então, por isso que nós estamos codificando, esse valor é codificado, a média do valor aditivo, ela também vai ser igual a zero. Então, só substituindo esse zero dentro dessa fração aqui, ó, da somatória da frequência vezes o valor aditivo, né? Por isso que nós vamos ficar menos zero aqui na fórmula da variância aditiva. Então, nós vamos chegar aqui, né? Estou só fazendo agora esse restante da operação aqui de cima, né? Está aqui embaixo. A variância aditiva, nós vamos chegar que é 2pq alfa ao quadrado. Então, agora nós já sabemos, né? Que aquela fração lá da variância genotípica, que é 2pq alfa ao quadrado, é a nossa variância aditiva, né? Bom, nós podemos, né, fazer algumas suposições, né, para a gente começar a entender aqui. Olhando aqui a expressão da variância aditiva, que é 2pq alfa ao quadrado, né? Estou só substituindo o alfa aqui pelo efeito médio de substituição alélica, que é A mais D, que multiplica Q menos P, né? Olhando para essa forma, o que vocês acham? A variância aditiva, ela depende do quê? Do efeito médio de substituição alélica? Também, mas pensando mais um pouquinho aprofundado.
E da dominância. Isso. Então, depende da interação alélica existente para aquela característica e depende de uma outra coisa muito importante olhando a fórmula aí. O que é P e Q? É a frequência alélica. Então, depende, né, da frequência alélica e depende da interação alélica existente, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar uma população F2, onde você cruzou duas linhagens contrastantes, de modo que vamos pensar num loco só, num gene só, por enquanto, né? Em que P e Q vai ser igual a meio na nossa F2. Então, um indivíduo, você cruzou uma linhagem Bzão, com uma linhagem Bzinho. Nós vamos ter lá na F2 P igual a Q igual a meio. E vamos pensar, né, que se a gente considerar que o D é igual a zero, qual interação alélica está para essa característica? Aditivo. Oi? Não escutei. Aditivo. Isso, interação aditiva. Então, nesse caso, nós vamos ter somatório dos efeitos dos alelos para representar cada genótipo, né, o nosso valor genotípico. Aí, então, nós substituímos o P e Q igual a meio e o D igual a zero. Então, nós vamos ver aqui, ó, nossa variância aditiva é 2PQ, né, alfa ao quadrado, então vai ficar A mais D, que multiplica Q menos P ao quadrado, só substituir os valores aqui, P e Q igual a meio e D igual a zero. Nós vamos chegar que numa situação de uma F2 como essa, a nossa variância aditiva é meio de A ao quadrado, né? E nessa condição de ausência, né, de dominância, a gente vai ter uma interação aditiva, né? Quando a nossa frequência é P igual a Q igual a meio, nós vamos ter variância aditiva máxima, né? É a situação que a gente tem maior valor de variância aditiva. Vamos pegar um outro exemplo agora. Uma população F2, cujo P igual a 1/4. Então, o Q nosso é 3/4, né? E o D é igual a A. O que quer dizer? Qual a interação alélica existente aí, quando D é igual a A? Interação de dominância completa. Dominância completa, né? Então, agora nós vamos ver. Quando P é igual a 1/4 é que nós temos dominância completa. Substituindo os valores aqui, né? Nós vamos chegar que a variância aditiva é 3/32 de A ao quadrado. Lembrando que esse A aqui não é o alfa, né? O A aqui é o desvio do homozigoto em relação ao ponto médio. Bom, numa situação que nós temos dominância completa, né? E a frequência de P igual a 1/4, também nós vamos chegar que a variância aditiva vai ser máxima. Quem quiser ver, tem um gráfico bastante interessante no livro, né, do Rex Bernardo. Então, é interessante vocês deem uma olhada lá, quem tiver o livro, né? Lá tem um gráfico mostrando essas condições aí de situações onde que tem ausência de dominância completa, quanto que a gente vai ter uma variância aditiva máxima, né? Então, quando tem dominância completa, a variância aditiva vai ser máxima quando P é igual a 1/4. Quando nós temos a interação aditiva, né, a variância aditiva vai ser máxima quando P igual a Q igual a meio. Bom, então vocês já falaram aí, né? Variância aditiva, ela é função da frequência alélica, né? Então, ela varia entre populações, né? Quando que nós vamos ter uma maior variância aditiva? Vamos supor que eu tenho duas populações. Qual que vai ser a população? Vamos pensar que a interação alélica, por enquanto, é a mesma, né? Vamos pensar que a interação aditiva, né? Que controla a característica, determina essa característica. Vou ter duas populações, elas têm frequências diferentes. Qual que vai ter aquela que vai ter variância aditiva maior? Vai ter variância aditiva maior aquela que tem uma frequência de alelos favoráveis maior ou menor? Maior. Se a gente pensar, a variância aditiva vai ser maior naquelas populações cuja frequência do alelo favorável é maior, né?
Então, a variância aditiva e a variância genotípica, elas nos dão uma ideia, né, de como, né, comparar populações para aquela que tem maior variabilidade, né? Então, a gente já tem uma ideia aí, né, de como, né, a partir dessas expressões de variância genotípica e variância aditiva, que se nós aumentarmos a frequência dos alelos favoráveis na população, né, nós vamos aumentar aí também, pensando em variância aditiva, em média dos valores genéticos aditivos, né? Então, isso é importante a gente entender. Bom, e em termos de contribuição das propriedades aqui, a interação alérgica também influencia aí na sua variância. Bom, vamos pensar agora para a variância de dominância, né? Então, pensando na variância de dominância, né, ela é a variância dos valores devido aos desvios de dominância. Então, agora nós vamos fazer uma variância desses valores aqui, do desvio de dominância, certo? Bom, então, se a gente fazer variância de dominância, é a mesma expressão que nós usamos anteriormente. Somatório da frequência vezes o valor de dominância, né, ao quadrado, menos a média do valor de dominância ao quadrado, né? Então, estou só substituindo, ó, P2, que é a frequência, vezes menos 2Q ao quadrado de tudo ao quadrado. E assim por diante, para cada genótipo que nós temos. Bom, a média dos valores de dominância é igual a zero, né? Então, a média de dominância, estou só substituindo frequência vezes o valor de dominância, né? Somatório disso. Nós vamos chegar que a média do desvio de dominância é igual a zero também, né? Então, a variância de dominância vai ficar só essa parte aqui, ó. Somatório da frequência vezes o valor do desvio de dominância. Então, nós vamos chegar que a variância de dominância é igual a 2pq de tudo ao quadrado. Então, agora, daquela variância genotípica, nós sabemos que essa fração aqui é a variância de dominância, né? Bom, olhando aqui para essa expressão aqui da variância de dominância, nós também podemos concluir que a variância de dominância ela é função de duas coisas. Do que ela é função? Da frequência alélica e do grau de dominância. Isso, né? Então, vai depender da frequência alélica e do grau de dominância. O D, né? Se o D é diferente de zero, nós temos variância de dominância diferente de zero. Agora, e se o D for igual a zero? O que acontece? Anula, não existe essa parte da variância de dominância. Isso. Então, a nossa variância genotípica ela é função só do quê? Da variância aditiva. Isso, só da variância aditiva. Ô, Vinícius, deixa eu te perguntar uma coisa. Pode falar. É que eu fiquei na dúvida aqui. Por que tipo, a variância aditiva é 2pq alfa ao quadrado, né? Se eu não me engano. Uhum. Aí, no alfa, a gente vai ter, né, o A mais D e Q menos P. Eu queria entender por que na variância aditiva é interessante manter o D, o desvio do heterozigoto em relação à média. Na verdade, não é que manter o D. Na verdade, é que a gente substituir um alelo desfavorável com favorável, né, você tem a situação que você tem um heterozigoto. Então, na expressão lá, você vai acabar levando o D lá em consideração. Mas, quando você não tem dominância, aquele D se anula, né? Se anula. Uhum. Ok? Uhum. Ok. Obrigada. Então, vamos fazer aqui agora, pensando na variância genotípica, né? Em uma população F2, que nós temos o D diferente de zero, então nós temos algum tipo de dominância. E quais são as interações alélicas que existentes que têm algum tipo de dominância? Vocês lembram lá? Ô, professor, repete, por favor. Vamos pensar assim, ó, se o D é diferente de zero, quais situações de interação que nós temos? Vai ter a dominância completa, parcial e a sobredominância? Isso. Nós temos 3 tipos de interação alélica. Dominância completa, parcial ou sobredominância. Então,
nós estamos considerando uma situação como essa aqui. E a frequência de P e Q é igual a meio. Então, se nós substituirmos aqui, ó, né, nós vamos chegar aqui, variância genotípica. Eu estou só substituindo o P e o Q por meio, né? Vou manter o A e o D, a variância genotípica, em função de A e de D, né? Bom, então nós vamos chegar aqui, ó, substituindo isso tudo, nós temos essa parte inicial aqui, né, que é a variância aditiva, que é o 2pq alfa ao quadrado, mais 2pqd, tudo ao quadrado, né? Bom, nós vamos chegar aqui que a variância genotípica é meio de A ao quadrado, mais 1/4 de D ao quadrado, né? Já que nós estamos falando que essa parte aqui é variância aditiva, e essa parte aqui é variância de dominância, nós vamos considerar que nossa população F2 é uma população base, que nós estamos usando ela como base para os nossos estudos, e nós podemos falar que meio de A ao quadrado é a nossa variância aditiva, e 1/4 de D ao quadrado é a nossa variância de dominância. Depois, mais para frente, nós vamos ver que a gente vai balizar, sempre que a variância aditiva nossa vai valer meio de A ao quadrado, e a variância de dominância vai valer 1/4 de D ao quadrado. Depois, para ficar claro lá na frente, por que a gente vai usar essa suposição. Bom, vamos pensar numa outra situação aqui, uma população F2 também, P igual a Q igual a meio, só que agora nós temos interação aditiva, né? O que acontece aqui? Bom, a variância genotípica, nós vamos substituir lá, ó, 2pq alfa ao quadrado, né? O D igual a zero, então nós estamos substituindo ele aqui por zero, né? Bom, e 2pqd, tudo ao quadrado. Sabendo que D igual a zero, então nós substituímos aqui, nós vamos chegar que a variância genotípica é meio de A ao quadrado. Então, nós já vimos ali no slide anterior, nós havíamos comentado que a nossa variância genotípica, numa situação onde que a interação alélica é aditiva, nós vamos estar em função só da variância aditiva. Essa variância aditiva é meio de A ao quadrado. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aí? Não, gente. Não? Então, vamos mais um pouquinho para frente. Bom, então, nós já conversamos o que influencia a variância aditiva, não é? Que é 2pq alfa ao quadrado, e o que influencia a variância genotípica, que é 2pqd, tudo ao quadrado. Então, se a gente pensar na variância genotípica como um todo, o que influencia a variância genotípica? As frequências e as interações alérgicas. E as interações alérgicas. Isso é muito importante que a gente entenda. Bom, dá para a gente alterar a interação alérgica existente numa característica? Não, só dá para mudar a frequência alérgica. Só consegue mudar a frequência alérgica. Então, da mesma forma, nós vemos que a média genotípica depende da frequência alérgica e do grau médio de dominância. A variância genotípica também. A gente não consegue alterar a interação alérgica existente com uma característica, mas nós conseguimos alterar a frequência alérgica, né? A frequência alérgica. Nós não conseguimos alterar o tipo de interação alérgica, né? Bom, então, o que o melhorista faz ao longo dos ciclos de seleção? Quando ele está selecionando, ele está alterando alguma coisa? Sim, alterando a frequência alérgica, aumentando os alelos favoráveis para característica de interesse. Então, ela vai alterar. O que nós estamos alterando? A média genotípica, a variância genotípica. Se a gente pensar do ponto de vista da média genotípica, se a gente aumentar a frequência do alelo favorável, automaticamente nós estamos aumentando a média, né? Guardadas as proporções, claro que nós estamos fazendo, pensando aqui, né, num caso de uma população em equilíbrio de Hardenberg, né? Mas nós podemos pensar da seguinte forma: se nós aumentarmos a frequência dos alelos favoráveis, nós estamos aumentando a média genotípica. Nós também podemos estar aumentando a variância genotípica, dependendo da situação. Ok, pessoal? Bom. Ô, Vinícius, a interação alélica, se você pensar em avaliação de genótipos em diferentes ambientes, você
dependendo, vamos supor, ambientes extremos, alta temperatura, às vezes você tem certos genes que vão expressar, outros não. Isso não teria influência na interação alélica? Eu pensei nisso, não sei se tem sentido. Bom, eu penso, eu vejo um pouquinho diferente. É porque nós estamos usando esse modelo aqui, ó. Vou voltar aqui um pouquinho para a gente voltar na conversa lá do modelo, lá no início da aula. Esse modelo aqui. Esse modelo de fenótipo é devido a genótipo mais meio, ele considera que você está avaliando um conjunto, às vezes, de genótipos em um único local. Se você avaliar um conjunto de genótipos em mais locais, o que está faltando nesse modelo aí? A interação. Interação genótipo por ambiente. Então, isso que você está falando aí, que é a expressão diferencial de genes ao longo dos ambientes, é o conceito de interação genótipo por ambiente. Então, se a gente pensar, interação é um dos grandes desafios de um programa de melhoramento, né? Por quê? Um genótipo que vai bem numa condição ambiental, vamos supor, numa condição que não tem estresse, ele vai de uma forma. Quando ele está sob uma condição de estresse, ele vai estar, né, pode responder de forma diferente. Então, isso vai dificultar a seleção, né? Acredito que seja isso que você está perguntando. A interação alélica, da mesma forma que a interação, ela também, né, a interação genótipo por ambiente, ela também afeta a seleção, o efeito da interação alélica, né, que influencia uma característica, ela também dificulta a seleção. Pois se existir dominância completa, por exemplo, dois genótipos que é, por exemplo, besão-besão e besão-bezinho, eles vão apresentar o mesmo genótipo. E às vezes você quer selecionar o besão-besão. Então, olhando para o indivíduo, você não consegue selecionar. Aí o que a gente tem que fazer? Avaliar os descendentes, né, dessas plantas. Por exemplo, avalie os descendentes do indivíduo besão-besão. E avalie os descendentes do indivíduo besão-bezinho. Qual que vai ter média maior? O do besão-besão ou o do besão-bezinho? O que você acha, Everton? Dominância completa. Pensando que o besão é o alelo favorável. Você falou dominância completa, né? Dominância completa. Vai ser igual, né? Não, a média dos descendentes vai ser igual. Não. Porque o besão-bezinho vai segregar, não vai? E aí vai ter indivíduo bezinho no meio daqueles, não vai? Sim. Uhum. Então, a média não vai ser igual. Então, eu vejo da seguinte forma: interação alélica é um desafio para selecionar dentro de um programa de melhoramento. Interação genótipo por ambiente também é outro desafio. Mas eu não vejo que a interação alélica ela vai influenciar a interação entre genótipo por ambiente. Certo? Certo. Tá. Não sei se eu te respondi, era isso? Não, era isso mesmo. Uhum. Obrigado. Jóia, qualquer dúvida vocês podem parar aí. Vamos voltar aqui naquele ponto que a gente estava comentando aqui. Bom, nós temos uma outra expressão, né? Nós já vimos que aquela expressão lá do que nós mostramos até agora da variância genotípica, que é 2pq alfa ao quadrado mais 2pqd tudo ao quadrado, né? É uma forma de obter a variância genotípica. Souza Júnior, né, é um livro de 1989 aí, ele também propõe uma fórmula de acessar a variância genotípica para uma condição de ausência de dominância. Não, desculpa, ausência de epistasia. E ele propõe essa expressão aqui, cuja essa expressão, né, ela pode ser usada para populações que têm endogamia, né? Então, ela vai depender do coeficiente de endogamia, né, da variância aditiva, da variância de dominância, desse D1, D2 e desse H aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui nos próximos slides, né? Então, nessa expressão, o IG é o coeficiente de endogamia na geração da descendência. E nessa proposta, né, dependendo da população, a gente vai usar uma expressão do coeficiente de endogamia diferente, né? Considerando uma população F2, cuja frequência alélica é meio, né, P igual a Q igual a meio, o coeficiente de endogamia que nós vamos usar, ele é igual a 1 menos meio
elevado a G menos 2. G é a geração que você quer calcular a sua variância genotípica. Já quando uma população de referência é uma S0, dentro de um programa de seleção recorrente, por exemplo, que a frequência alélica de P não é diferente de, né, de meio, nós vamos ter frequências alélicas diferentes de meio, nós vamos usar esse coeficiente de endogamia sendo 1 menos meio elevado a G. Então, é só para vocês verem que nessas expressões ela vai mudar de acordo, né, com a população referência que você está trabalhando, né? Mas nós podemos agora, por meio dessa proposta de Souza Júnior, né, obter essa variância genotípica para qualquer geração de autofecundação, né, para qualquer população em qualquer geração de autofecundação. Bom, então o que significa cada uma dessas partes da nossa expressão, né? VA vai ser a variância aditiva, VD é a variância de dominância, o D1 é uma covariância dos efeitos médios aditivos e os efeitos de dominância, né? Que esse D1 é representado por essa expressão aqui, ó, menos 2PQ, que multiplica 1 menos 2P, né? Multiplicado por isso aqui tudo, ó, A, alfa de B, né? Mais A de B, desculpe, mais 1 menos 2P, vezes o D, né, de B, vezes tudo aqui o D de B novamente. O D2, né, é a variância dos efeitos de dominância, né? Também nós vamos ver aqui que o D2 é 4PQ, que multiplica Q menos P vezes D, né? Tudo isso aqui, essa fração ao quadrado, né? E o H é a depressão por endogamia elevada ao quadrado. Então, essa depressão por endogamia, ela pode ser escrita como 2PQD elevado ao quadrado aqui, né? Então, agora, a partir de, né, vocês estão vendo que o que depende aqui é do nosso coeficiente de endogamia, então basta eu saber a geração que eu estou trabalhando, que eu consigo obter o meu coeficiente de endogamia, né? O D1, ele depende de P e Q, da frequência alélica, né? E depende também da interação alélica existente. O D2 também, né? Depende da frequência alélica e da interação de dominância existente, né? E o H também vai depender de frequência alélica e do D, né? Então, a gente agora consegue acessar a variância genotípica. Vocês vão ver que é a mesma forma que a gente obteve nos slides anteriores a variância genotípica, nós vamos chegar nas mesmas fórmulas, né? Usando essa expressão de Souza Júnior aqui. Ok? Bom, então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Numa população em equilíbrio, né, sem endogamia. Vamos pensar aqui numa população F2, né? A nossa variância genotípica vai ser dependente. Então, pensando na F2 aqui, nosso coeficiente de endogamia, ele é igual a 0. Então, estou só substituindo aqui onde que tinha coeficiente de endogamia, estou substituindo por 0, né? Bom, a variância genotípica, ela vai ser 1 mais 0, né, com o coeficiente de endogamia, vezes a variância aditiva, mais 1 menos 0, vezes a variância de dominância, mais 4 vezes, né, o coeficiente de endogamia, que é 0 vezes D1. Então, essa parte aqui vai zerar, né? Mais aqui 0 vezes o D2, então o D2 aqui vai acabar sumindo também, e a depressão por endogamia também vai sumir, né? Então, nós vamos chegar aqui, a variância genotípica na F2, né, é a variância aditiva mais a variância de dominância. Lembrando lá daquele slide anterior lá, né, que nós vimos lá, aquela outra fórmula de obter a variância genotípica numa população F2, nós também chegamos nessa expressão, que variância genotípica era variância aditiva mais variância de dominância. E nós vimos que essa variância aditiva era meio de A2, né, do desvio homozigoto em relação ao ponto médio, e a variância de dominância era 1/4 de D2. Então, nós estamos chegando aqui numa população F2, naquela mesma expressão que nós vimos lá naquele slide anterior, naquela outra forma de obter, né, a variância genotípica para uma população em equilíbrio de Hardenberg. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Sem dúvida? Pode ir para frente? Sim, sem dúvida. Obrigado.
Bom, vamos então pegar uma outra situação aqui agora, né? Vamos pensar aqui que agora nós temos uma população de plantas autógonas proveniente de cruzamento entre duas linhagens, então P igual a Q igual a meio, e não submetidas à seleção, né? E o nosso coeficiente de endogamia aqui é diferente de zero, né? Bom, se nós pensarmos aqui, então, nós vamos ter que substituir P e Q diferente de meio, né? Então, no caso aqui, o que que depende de P e Q nessa nossa expressão aqui? Nós já vimos aí, o que que vocês acham aqui, nessa expressão? A variância aditiva. Coeficiente de endogamia depende da frequência alélica? Não. Oi? Vocês estão aí, pessoal? Depende, sim. Quanto mais tiver de um alelo, mais chance dele, ao acaso, ficar em homozigose, né, com o outro. Mas vamos pensar aqui naquela expressão que eu mostrei no slide anterior, Olé. Naquela expressão aqui, o que que tem dentro dessa aqui, ó, que depende da frequência alélica, naquelas expressões? Variância O aditiva. D, professor? Isso, o D1 depende, o D2 e a depressão por endogamia, não é isso? Isso. Então, só vou substituir aqui, ó, D1, substituir o P e Q por meio, né? Então, se eu substituir o P e Q por meio, né? Eu vou pegar essa expressão aqui, que é do D1, e vou substituir, onde que P e Q é igual a meio, né? Se a gente chegar aqui, ó, vocês vão ver que 1 menos 2P, se eu substituir aqui, ó, o P por meio, vai chegar que isso aqui é zero, né? Da mesma forma, esse 1 menos 2P aqui também é zero, né? Então, a gente vai chegar numa população F2, que P igual a Q igual a meio, né? Eu vou chegar aqui, o D1, ele vai ser igual a zero. Da mesma forma que o D2. Vocês vão ver aqui, ó, que é 4 vezes PQ. Se eu substituir meio aqui, menos meio, né? Isso aqui vai ficar igual a zero. Toda essa fração do D2 também vai ser igual a zero. Então, numa população F2, né? Que tem P igual a Q igual a meio, né? Nós vamos ver que o D1 e o D2 é igual a zero, né? E a depressão por endogamia, ela vai chegar que vai valer 1/4 de D. Isso porque, se eu substituir aqui o P por meio e o Q por meio, nós vamos chegar a 2 vezes P vezes Q vezes D ao quadrado, vou chegar aqui a 1/4 de D, né? Nós vimos lá naquele slide anterior, né, que 1/4 de D ele corresponde à variância de dominância nessa população F2. Então, a variância genotípica, ela é 1 mais o coeficiente de endogamia vezes VA, né, a variância aditiva, mais 1 menos coeficiente de endogamia vezes VD, né, que é a variância de dominância, mais aquela parte que tinha lá da depressão por endogamia, né, aqui, ó, essa parte aqui, porque essas outras duas, elas zeraram, né, então, eu vou ficar mais mais o coeficiente, o coeficiente de endogamia, vezes 1 menos o coeficiente de endogamia, vezes a variância de dominância, né? Essa variância de dominância é o próprio, essa coeficiente, é o coeficiente, é a endogamia, a depressão por endogamia que nós temos aqui nessa situação. Então, vocês vão ver, né, que numa população F2, cuja P e Q é igual a meio, e que o nosso coeficiente de endogamia, né, é diferente de zero, então pode ser numa população qualquer, cujas essas frequências sejam P e Q igual a meio, né, nós vamos ter que a variância genotípica é essa expressão aqui, que depende só da variância aditiva e da variância de dominância. E, claro, né, do coeficiente de endogamia da geração que você vai estar trabalhando. Bom, agora, né, nós podemos pegar algumas situações importantes aqui no melhoramento, né? Vamos pensar agora numa população, numa geração F infinito, então a gente vai ter infinitas autofecundações, né? Então, nosso coeficiente de endogamia
quando, né, faz infinitas autofecundações, né, na F infinito, o coeficiente de endogamia é igual a 1. Vamos considerar, nessa situação, que P é diferente de Q, né? Nós não temos uma população aí que essas frequências são iguais a meio, não. Bom, substituindo nessa expressão, né, a variância genotípica, substituindo o coeficiente de endogamia por 1, né, numa geração F infinita, nós vamos chegar que a variância genotípica, ela é 2 vezes a variância aditiva, mais 4D1 mais D2, né? Então, na F infinita, numa situação que P é diferente de Q, né, nós vamos ter essas 3 partes, 2 vezes a 4D1 e D mais D2. E se essa população tiver por P e Q igual a meio, né? Se vocês já viram no slide anterior, que se P for igual a Q, que igual a meio, né? O D1 e o D2 é igual a 0. Então, nessa situação, né, de F infinito, né, numa geração infinita de autofecundação, que a gente tem um coeficiente de endogamia igual a 1, e as frequências alélicas forem igual a meio, né, a variância genotípica que a gente vai ter, ela é 2 vezes a variância aditiva. E aí eu pergunto para vocês, né? Então, a gente fazendo numa planta autógona, infinitas autofecundações, o que a gente obtém lá no final? Uma linhagem apenas com locos em homozigose, né? Isso. Então, nós vamos ter linhagem. Olhando para essa expressão aqui, acho que até o Felipe, na aula anterior, perguntou assim, mas por que a gente só quer pensar em variância aditiva do ponto de vista de obter linhagem? O que vocês acham aqui? Olhando para essa expressão aqui, o que nós aproveitamos quando trabalhamos com linhagem? Só variância aditiva. Isso. E qual que é a vantagem de trabalhar com linhagem quando a gente está pensando em estimar esses componentes da variância? Vai aproveitar 2 vezes o valor da variância aditiva. É que a avaliação e seleção de linhagem de uma população, ela aproveita 2 vezes a variância aditiva. Então, quando a gente trabalha com linhagem, em vez de trabalhar, por exemplo, com progênio na etapa de selecionar, nós estamos aproveitando 2 vezes a variância aditiva existente entre as linhagens, né? Entre as linhagens avaliadas. Isso, então, é uma vantagem. Por isso que em planta autógona, nós trabalhamos com linhagem, porque nós estamos aproveitando 2 vezes a variação existente entre os efeitos dos alelos, né? 2 vezes a variância aditiva. Então, quando a gente, né, trabalha com linhagem, nós vamos ver que uma das formas de estimar, né, os componentes genéticos da variância é avaliando linhagem. E aí, toda aquela variação existente lá, genética, entre as linhagens, ela é só devida a causas aditivas. Então, isso é uma vantagem quando se trabalha com linhagem. E pensando do ponto de vista do melhoramento, nós estamos aproveitando 2 vezes a variância aditiva. Então, isso é muito vantajoso no melhoramento de plantas autógonas, né? E essa expressão aqui, para quem é melhorista de planta autógona, tem que estar decorada, tem que dormir e acordar com essa expressão aqui, que isso aqui é muito importante, né? Por isso que nós fazemos melhoramento de linhagem em planta autógona, porque nós estamos aproveitando mais da fração aditiva. Assim, o professor, Bom, esse fato também, né, de ter maior variância aditiva nas gerações mais avançadas, é o que o pessoal justifica, às vezes, abrir o book, né, sacar plantas em F4, né? Isso, porque quanto mais avançada, você vai, depois, não sei, acho que não vai ser nessa aula aqui, não, vai ser numa aula que a gente vai começar a falar dos métodos, né, de condução de população segregante. Aí a gente vai perguntar, qual que é a geração que é boa para tirar progênio, né, tirar linhagem? Bom, quanto mais avançar, né, a geração de autofecundação, mais da variância aditiva a gente vai aproveitar dela. Então, talvez a gente sacar a planta em F3 vai ser melhor do que F2, porque você aproveita mais da variância aditiva, né? Só que, assim, a gente está querendo, né, dentro do melhoramento, ser o mais rápido, né, mais precoce, fazer essa seleção mais precoce, para a gente avançar mais rapidamente o nosso programa de melhoramento, ao mesmo tempo que quer aproveitar mais da variância aditiva. Então, é um equilíbrio aí, né? A gente vai ver, assim, entre sacar mais rápido planta, né, ou
aproveitar mais da variância aditiva. Nós vamos ver que, às vezes, a gente faz em F3, porque aproveita um pouco mais dessa variância aditiva. Ok, Everton? Sim, ok. Uhum. Vinícius, Oi? dentro da progênie, pode ser calculado o coeficiente de endogamia normalmente? Ou tem algum outro específico? Não, a gente calcula o coeficiente de endogamia para geração. Por exemplo, você está numa. Eu estou entendendo assim, que você perguntou se eu tiver uma progênie F4, 6. Isso. Aí Se você quer seria saber equivalente, né? o coeficiente de endogamia, né? Esse Isso. coeficiente de endogamia é da geração F6. Porque a geração de autofecundação que você tem é F6. Ok? Tá, ok. Obrigado. Bom, tudo que nós mostramos para vocês até agora é considerando um modelo aí aditivo por dominante. Então, a gente desconsidera muito aqui, né? A gente não está considerando variância epistática, né? Que eu mostrei para vocês aí na aula anterior. Então, também, né? Teria que pensar nisso também do ponto de vista aí da variância epistática também. Principalmente, na minha opinião, né? Pensar muito na variância aditiva por aditiva, né? A variância epistática aditiva por aditiva, porque essa é herdável também. E hoje, né? Se a gente pensar do ponto de vista do melhoramento, está sempre mais difícil, né, selecionar linhagens boas, porque nós estamos num ponto que nós temos muita linhagem boa já. Então, distinguir o que é o bom, o top de um grupo que já é bom, já é bastante difícil. Então, por isso que agora a gente já está incluindo nos nossos modelos mais epistasia. Há um tempo atrás, o pessoal nem incluía muito nos modelos, né, a variância epistática, principalmente com o advento, né, do aumento do uso da genômica. Isso pode permitir, né, tentar enxergar melhor essa fração epistática que influencia as características também. Então, aqui, né, só mostrando para vocês, nós já conversamos, né, a variância epistática ela é decomposta em 3 frações. A variância aditiva por aditivo, aditivo por dominante e dominante por dominante. Bom, agora, né, nós já vimos como obter a variância genotípica, né, até por 2 fórmulas, por uma população em equilíbrio de Hardenberg, e para qualquer geração de autofecundação, usando aquela metodologia de Souza Júnior, né? Bom, agora nós estamos pensando numa forma mais prática. Então, nós temos agora formas de estimar os componentes da variância genotípica, né? Então, quais são esses componentes? Agora vocês podem me falar. Quais são os componentes da variância genotípica? Vai, pessoal. Aditiva, dominante e epistática? Isso. Só que nós vamos trabalhar de uma forma mais simples. Nós vamos pensar só na variância aditiva e de dominância por enquanto. Nós não vamos incluir nos nossos modelos aqui a variância epistática. Mas claro que hoje já tem softwares, né? Se vocês pegarem, por exemplo, o Genes, vocês já podem lá ver que tem modelos com epistasia para ser utilizado aí, né? E nós vamos usar esses métodos de estimação considerando casos em que a frequência alélica de P e Q é igual a meio, né? E também populações não endogâmicas sem epistasia. E aí nós vamos entender como obter essas estimativas de variância aditiva e de dominância. Para que a gente possa não ficar cansativo, né? Que nós já vimos algumas deduções, eu propor para vocês a gente fazer um intervalo aí de 15 minutos, porque aí depois a gente entra na parte aí de estimação, né, que vai ter bastante fórmula, vai ter bastante outras coisas aí, para que a gente possa dar continuidade. O que vocês acham? Pode ser? Por mim, tudo bem, Vinícius. Aí vocês podem tomar um café aí, aí na hora que voltar, já volta todo mundo acordado aí para fazer um segundo tempo da aula. Tá bom, são 15 minutos? Pode ser 15 minutos. Na hora que for 14, né? Na hora que for 8h50, nós voltamos. Tá bom, então.